Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Artes e Contextos. Como sempre, daqui a Laura e hoje vou dar continuação ao assunto tratado no último episódio: Jazz, origens e influências. Desta vez vamos analisar do swing ao cool jazz. Ora, entre 1920 e 1933 entrou em vigor a Lei Seca, que através da qual foi proibida a produção, venda e consumo de bebidas alcoólicas. Muitos dos estabelecimentos comerciais que tinham no álcool grande parte da sua fonte de rendimento tiveram de contornar a situação. O jazz foi uma das saídas. Com espetáculos de música ao vivo, em plena Jazz Age, trouxe novas oportunidades a muitos músicos. De 1899 a 1909 nasceram, respectivamente, Edward Duke Kennedy Ellington, Louis Armstrong e Benny Goodman, os grandes do jazz da sua era. Duke Ellington, nascido em Washington, foi considerado por muitos críticos o maior compositor de jazz dos Estados Unidos. Em 1926, juntou-se ao Cotton Club, o clube mais popular de Nova York, dando o maior salto na sua carreira a solo. Um ano mais tarde, a CBS transmitiu ao vivo um dos seus concertos no clube. Já Louis Armstrong, nascido em Nova Orleans, é um dos músicos mais afamados e conhecidos de sempre, muito pela sua genialidade e técnica. Apesar do trompete ser um instrumento complexo, ele dominava-o com mestria. Em 1925 já era o músico mais conhecido internacionalmente e foi nesse período que foi para Chicago. Com Heebie Jeebies, criou uma nova técnica do jazz denominada de scat singing, que consiste em improvisar com a voz através de vocábulos e sílabas melódicas que combinem, permitindo solar com a voz. Entre 1925 e 28 gravou 65 peças a solo, pelas quais nunca recebeu direitos de autor, mas foram estas que se tornaram essenciais para músicos e para a história da música, ficando conhecidas como Hot Fives e Hot Sevens. Foi com estas peças que Armstrong definiu o jazz como forma de arte, como um estilo musical que consiste no solo e no improviso e não na orquestração da música e composição escrita. Para Armstrong, o jazz teve de consistir em melodias inspiradas no blues. A sua presença foi taxativa, dando origem à maior inovação melódica do século XX, o swing. Por falar em swing, o grande Benny Goodman, nascido em Chicago, é considerado o rei do swing, devido à sua mestria em tocar clarinete, arte que iniciou aos 10 anos de idade. Com apenas 16 anos foi convidado para tocar numa das mais importantes bandas da época, a Ben Pollock Orchestra. A partir de 1929 iniciou uma carreira a solo, Benny Goodman's Boys. Foi a partir de 1930 que a era do swing jazz tem início. Esta realçava o solista, dando mais destaque aos instrumentistas, ao ponto de serem mais famosos do que os próprios cantores. Podemos destacar Glenn Miller, Artie Shaw, Earl Hines, Fletcher Henderson, Count Basie, Cab Calloway, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey e Ted Wilson. No início dos anos 40 surge o bebop, estilo protagonizado por Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Christian, entre outros. O bebop era um estilo que representava a passagem do jazz de dança para o jazz mais técnico, menos comercial, mais desafiante e estimulante para os músicos. Integra também mais componentes de cordas. 10 anos depois, o cool jazz desvaneceu o bebop, levando à criação de melodias mais calmas e suaves. Daqui em diante, entra-se numa evolução que se abre em diversos braços, culminando nas diversas fusões com quase todos os géneros musicais. Por isso, e com já mais de um século contado desde a primeira gravação de um tema de jazz, podemos com segurança afirmar que este género, avô do hip-hop, pai do R&B, do funk e do disco, irmão do blues e tio do soul e do rock and roll, é provavelmente o mais transversal de toda a história da música. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesecontextos.pt. Obrigada por terem assistido a este episódio e subscrevam na nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.